Para a maioria das pessoas, a hipoteca é a maior despesa individual, e, considerando que a maior parte do que você recebe será destinada aos juros, aposto que você não vai ficar surpreso ao saber que o norte-americano médio, acrescentados os cartões de crédito e os financiamentos de veículos, gasta com despesas relacionadas aos juros 34,5% de cada dólar que coloca em casa. E isso é apenas a média. Muitas pessoas gastam mais. Então, como é possível reduzir esse enorme pagamento de juros? Como é possível diminuir os gastos com juros que você acumulou ao longo do tempo? E pegar esse dinheiro e canalizá-lo para o seu fundo de liberdade? A resposta é tão simples que poderá surpreendê-lo. Se você tiver uma hipoteca tradicional com taxa fixa, tudo o que precisa fazer é realizar pagamentos adiantado do capital ao longo da duração do empréstimo. Faça um pagamento antecipado do capital devido no mês seguinte e, em muitos casos, você poderá quitar uma hipoteca de 30 anos em 15. Isso significa dobrar os seus pagamentos mensais? Não chega nem perto disso. Eis aqui o segredo. Princípio do poder do dinheiro 3. Corte os seus pagamentos hipotecários pela metade. Na próxima vez que assinar o cheque mensal da hipoteca, assine um segundo cheque apenas com a parcela do capital do pagamento do mês seguinte. É um dinheiro que você vai ter de pagar de qualquer maneira. Então, por que não tirá-lo do bolso algumas semanas mais cedo e desfrutar de boa economia? Nesse percurso, no mínimo de 80% a 90%, e, em alguns casos, uma parte ainda maior dos seus pagamentos antecipados vai estar relacionada, de qualquer forma, a gastos com juros. Em média, a maioria dos norte-americanos se muda ou refinancia a casa a cada 5 ou 7 anos, logo depois, dá início à loucura. Novamente, com uma nova hipoteca residencial. É uma pena, afirmou o especialista em hipotecas Mark Isenson, autor de The Banker's Secret, ao New York Times. Há milhões de pessoas por aí que realizam fielmente os seus pagamentos hipotecários regulares porque não entendem os benefícios e as mudanças que os pagamentos antecipados podem provocar nos seus bolsos. Vejamos um exemplo, na tabela a seguir. A residência norte-americana média custa $270 mil, mas essa estratégia funciona mesmo que sua casa custe 500 mil ou 2 milhões. Um empréstimo de 270 mil em 30 anos, a 6%, requer um pagamento mensal inicial de $1.618. Com essa técnica, você também assinaria um segundo cheque com valor extra de $270. O saldo do capital do próximo mês, um número muito pequeno em termos relativos. O segundo cheque de $270 é um dinheiro sobre o qual você nunca vai pagar juros. Para ser claro, você não está pagando a mais. Está, simplesmente, fazendo um pagamento antecipado, um pouco mais cedo, do capital do próximo mês. Invista nessa estratégia de pagamentos antecipados a cada mês, e novamente, você vai conseguir quitar uma hipoteca de 30 anos em 15, diminuindo o custo total da sua casa em cerca de 50%. Por que não pagar antecipadamente esses 270? E reduzir a metade a existência da sua hipoteca? Então, se você tiver uma casa de $1 milhão, isso significa $500 mil de volta ao bolso. Quanto isso aceleraria sua jornada até a liberdade financeira? Meu bem, você pode dirigir o meu carro. Não é apenas com a casa que nós podemos economizar muito. Um dos meus filhos estava doido para ter um BMW. Depois de anos cobiçando o carro definitivo, ele alugou um BMW novo, com todos os opcionais. Meu filho ficou empolgado com sua aquisição. Ele adorava aquele carro, adorava seu desempenho, o que o carro dizia a respeito do seu proprietário, o que ele representava. Era um motivo de orgulho e desejo, e anunciava sua chegada, pelo menos em sua mente. Por outro lado, aquele BMW lhe custou uma fortuna. Ele poderia fazer pagamentos mensais da sua casa própria com o montante que estava pagando por aquele carro. 1 ou 2 anos depois, o carro ficou ultrapassado e, como era de esperar, perdeu um pouco de seu fascínio. Aos 30 anos, recém-comprometido em um noivado, ele decidiu que queria procurar uma casa para ele e sua futura esposa. Quando fez as contas, quase desmaiou. Aquele pagamento de 1.200
dólares para o seu BMW X6, com um turbo duplo V8, poderia, literalmente, cobrir um pagamento inteiro da casa. Ele percebeu que não havia mais necessidade do mesmo afago no ego, provocado por dirigir um carro de luxo. Afinal, o carro era apenas um meio de transporte. Ele viu que poderia ter um Passat da Volkswagen ou um Mini Cooper, e isso poderia até ser mais agradável, mais inovador e mais econômico, em termos de combustível. Além disso, grande parte da alegria que ele tinha em dirigir aquele carro também desapareceu. Ele passou a encontrar alegria em outros lugares, na ideia de construir uma nova vida, firmar raízes com a mulher que amava e comprar uma casa. Livrar-se do BMW já não era um sacrifício, em vez disso, tornou-se uma decisão consciente gastar seu dinheiro em outro lugar e começar a construir um futuro financeiramente seguro. Então, se você for um aficionado por carros, como eu, não estou dizendo que deve sair por aí dirigindo um Volkswagen. Para muitos caras, é quase impossível resistir àquela Ferrari, a um Porsche ou ao novo Tesla preto brilhante. Se o seu plano for conduzi-lo até a posição em que quer estar financeiramente, definitivamente você deve ter o carro que bem entender. Porém, se não estiver conseguindo fazer isso, ou se não estiver chegando lá com a necessária rapidez, então talvez seja a hora de repensar o seu carro e ver se consegue separar algumas economias significativas para colocá-las no seu fundo de liberdade. Lembra-se de Angela? Ela leu uma cópia do manuscrito deste livro e voltou para casa com um carro novo, seu primeiro carro novinho em folha. Deu uma olhada nos números dela. Angela conseguiu negociar o seu carro antigo e economizar $400 por mês, ou quase 5.000 por ano, que foram investidos em sua poupança, onde começaram a aumentar imediatamente, sob o poder da composição. O que mais você pode fazer? Casas e carros não são as únicas situações para economizar. Onde mais você pode trabalhar para cortar despesas que já não têm nenhum valor para você? Zai. Que a ideia de viver pensando em se restringir a um orçamento é desagradável para a maioria das pessoas. Não quero ficar limitado a um orçamento, e o meu palpite é que você também não quer. Mas eu acredito, sim, em um plano de gastos. Gosto da ideia de planejar a maneira de gastar o meu dinheiro para que ele me dê mais alegria e felicidade, mas também garanta minha liberdade financeira em longo prazo. Agora, para ser justo, se você for uma daquelas pessoas que dizem, dane-se, eu não vou economizar, só vou me concentrar em ganhar mais, então você pode, simplesmente, pular para o próximo mini capítulo, sobre o tema ganhar mais e agregar valor. Se a ideia de poupar só consegue esgotar ou aborrecê-lo, existem 4 outras estratégias para ajudá-lo a acelerar as coisas, e eu não quero que você as perca de vista só porque não gosta de economizar. Se você gostar, continue me acompanhando. Prometo que pequenas coisas podem fazer uma grande diferença a longo prazo. Elas se somam até formar números surpreendentemente gigantes. Para ser justo, a Amazon e as livrarias físicas tradicionais têm seções inteiras abarrotadas de livros sobre como poupar mais dinheiro. Dave Ramsey é muito detalhista e tem vários livros publicados nessa área, e Suzy Orman é uma autora que vale a pena investigar se você estiver buscando formas de economizar. Mas vamos usar algumas páginas aqui para destacar as melhores e mais simples estratégias. Uma coisa é certa: você pode criar um plano de gastos que o ajude a decidir com antecedência como e onde gastar o seu dinheiro para lhe dar o maior retorno, hoje e no futuro. Lembra do capítulo 1.3, Acesse o Poder, onde vimos que encomendar uma pizza com os amigos em vez de sair para jantar poderia lhe poupar $40 por semana ou 2.080 por ano. Com um retorno de 8%, isso se transforma em mais de 500 mil ao longo de 40 anos. $500 milhão. Essa é uma visão de aposentadoria completamente diferente da que a maioria dos norte-americanos tem hoje. Esse tipo de dinheiro, sozinho ou adicionado ao nosso 401k, certamente pode ajudar a nos fazer repensar nosso latte desnatado diário grande, com um pouco de baunilha. O especialista em finanças David Ba é um grande amigo que começou participando de um dos meus seminários financeiros há mais de 20 anos. Ele tomou a decisão de perseguir o seu sonho de ajudar as pessoas a se tornarem financeiramente independentes,
e apenas alguns anos depois eu o contratei para dar sua primeira palestra remunerada. Hoje, com sua paixão e dedicação, ele ajudou a instruir mais de 4 milhões de pessoas por intermédio de seu livro Campeão de Vendas: O Milionário Automático, o plano perfeito para viver bem e ficar rico, que inclui o conceito de criar riqueza pela descoberta daquilo que ele chama de fator latte. E não se trata apenas de café. O fator latte é, simplesmente, uma metáfora para todas aquelas pequenas compras que nós sequer consideramos, coisas nas quais acabamos desperdiçando dinheiro sem perceber. Se você for viciado em café, o quanto esse vício está lhe custando? Digamos que você seja um usuário casual. Com $4 por dia, você está efetivamente abrindo mão de quase 56.500 de poupança ao longo de 20 anos, a 6% de juros, por uma bebida. Mas vamos ser realistas, quem é fiel a Starbucks não aparece por lá apenas uma vez por dia. E os verdadeiros evangelistas que comparecem ao estabelecimento 2 ou 3 vezes por dia. Pegue esse seu hábito de $4 e o transforme em 10 ao dia, e agora você está colocando de lado $141.250 em economias ao longo de 20 anos, só com essa bebida. Esse é o custo de uma formação universitária de 4 anos. E se você for um purista, você não se empanturra de cafeína. O seu corpo é um templo. Mas você tem uma queda por garrafas d'água. Algum entusiasta da Fiji ou da Evian por aí. Ou, francamente, mesmo que você simplesmente se abasteça de Poland Spring na Costco, quanto está gastando em garrafas d'água por ano? Uma jovem que trabalha comigo, e que eu adoro, e que se considera muito consciente, está prestes a casar com um cara que compra, regularmente, 12 Pacotes de Garrafas de 1,5 litro de Smartwater. Será que isso é inteligente? Ele compra esses pacotes de 3 em 3, isto é, 36 garrafas grandes no total, que duram cerca de 2 semanas e lhe consomem $75. Ele gasta $150 por mês em água, quase 1.800 por ano, em uma coisa que poderia conseguir gratuitamente na torneira, filtrar com purificador de água Brita e algumas Garrafas de Nalgene, gastando de 50 a $60 por ano. Sim, ele está matando o nosso planeta, mas também está aniquilando seu portfólio. Eu sei que o seu noivo se sentiria muito mais feliz se aqueles 1.800 ao ano estivessem indo para sua caderneta de poupança e crescendo com o auxílio da composição anual. 8% ao longo de 40 anos, isso significa que $503.605 estão saindo na urina. Literalmente.